25 métodos de limpeza, a maioria deles com mais de 100 anos. Vários ativamente suprimidos por uma indústria que fatura bilhões todo ano com você não os conhecendo. Vou te dar todos os 25, mas primeiro, deixa te prediai, testige que os adechais ou porchai, e não deixa eu te contar algo honesto. Cresci em Osaka vendo minha mãe e avó limparem. As casas delas eram impecáveis. Os métodos delas eram de uma simplicidade quase chocante. E quando me mudei para o exterior no final dos meus 20 anos e passei as 4 décadas seguintes comprando tudo que o corredor de limpeza me dizia que precisava, lentamente esqueci cada coisa que elas tinham me mostrado. Aos meus 50 anos, minha casa estava entulhada, meu armário de limpeza estava transbordando de produtos e nada funcionava tão bem quanto eu lembrava que as coisas funcionavam na cozinha da minha mãe. Gastei mais e obtive menos. Os produtos se multiplicaram. Os resultados não melhoraram. Sou Keiko Nakamura. Tenho 72 anos. E o que segue são 25 métodos que minha família usava. Métodos que a indústria de limpeza gastou dinheiro considerável, garantindo que você associe com antiquado em vez de eficaz. Ench adi iekai aja. Porque eficaz e barato é o pior pesadelo deles. Vamos lá. 1. Sal em derramamentos, imediatamente. No momento em que algo derrama em tecido ou tapete, vinho, molho, óleo, despeje sal grosso generosamente antes de tocar. O sal puxa o líquido para fora da fibra por osmose antes de fixar. Deixe por 5 minutos, depois escove. A mancha sai com ele. Minha avó nunca teve um spray removedor de manchas. Ela tinha sal. Removedores de manchas comerciais funcionam no mesmo princípio de absorção, embalados atraentemente, com preço agressivo. 2. Jornal para vidro sem manchas. Todo limpador de vidros que minha avó tinha era vinagre e água, aplicado com jornal amassado. A leve abrasividade do papel com tinta impressa e sua textura que não solta fiapos deixa o vidro mais limpo do que panos de microfibra e muito mais limpo do que sprays comerciais que deixam resíduo de surfactante. Tente uma vez. Você não vai voltar para o borrifador. 3. Água de arroz para superfícies de madeira. A água com amido que sobra depois de enxaguar arroz nunca era jogada pelo ralo na cozinha da minha mãe. Ia para superfícies de madeira, pisos, móveis, tábuas de cortar, passada com um pano e polida até secar. O amido preenche arranhões microscópicos, condiciona a madeira e cria um revestimento protetor leve. Produtos de tratamento de madeira a R$40 a garrafa estão fazendo uma versão da mesma coisa. Água de arroz não custa nada. 4. Chá para pisos de madeira. Chá preto preparado, resfriado, aplicado em pisos de madeira com esfregão bem torcido. Os taninos no chá limpam, condicionam e realçam a cor natural da madeira. Os pisos da minha avó eram lindos. Ela passava pano com chá. Os limpadores especializados para pisos de madeira agora contêm derivados de tanino como ingredientes ativos. Mesma química. Preço dramaticamente diferente. 5. Soro de tofu para objetos laqueados. O líquido que se separa ao fazer tofu, ou que fica no fundo da embalagem comercial de tofu, é uma solução proteica suave que limpa e condiciona superfícies laqueadas sem os químicos agressivos que as danificam. Utensílios laqueados tradicionais japoneses duram séculos quando mantidos corretamente. Limpadores de laca modernos frequentemente danificam o que alegam proteger. 6. Esponja de konjaku para superfícies delicadas.
Konjaku, a planta konjac, produz um material naturalmente gelatinoso que tem sido usado no Japão para limpeza de pele e superfícies por centenas de anos. É levemente ácido, antimicrobiano e extraordinariamente gentil. A indústria de cuidados com a pele redescobriu e agora vende esponjas konjac por R$ 30 cada. No Japão, era simplesmente o que você usava. Custa quase nada em fornecedores de comida asiática. Quero fazer uma pausa aqui porque preciso te contar sobre algo. Quando voltei do Japão aos 63 anos e comecei genuinamente a reaprender o que minha família sempre soube, testando cada método na minha própria casa, superfície por superfície, comecei a escrever tudo. Os métodos, sim, mas também o raciocínio por trás deles. Por que funcionavam? Com o que a indústria os tinha substituído e por quê? O que senti ao limpar um armário cheio de produtos caros e substituí-los por coisas que custam quase nada? Virou um livro. Chamei de O que Sempre Esteve Lá, por Kirkerchakin, Chakebaichal, Gary, Danchatisaki Nanaindigin Artios, IT, da Polkridrai, Moner essa MJ, Amatrintinari Denti, Satoristeti. O conhecimento sempre esteve lá, na minha infância, na cozinha da minha família, esperando eu parar de me distrair com embalagens e voltar para ele. Os truques de limpeza neste vídeo estão lá, junto com a história completa de como testei cada um e o que descobri. Está no comentário fixado abaixo deste vídeo. Ouço de leitores frequentemente. Cristina de Curitiba escreveu para dizer que passou pelo livro e substituiu tudo debaixo da pia da cozinha em uma semana, e sua limpeza agora custa quase nada. Paulo de Recife disse que estava cético, mas tentou o método da água de arroz nos pisos de madeira e ficou genuinamente chocado. Yuki de Vancouver, ela também é japonesa, cresceu em Tóquio, se mudou para o exterior como eu. Escreveu dizendo que ler foi como receber de volta algo que não tinha percebido que tinha perdido. Está lá se você quiser. Agora, der Friday Fashion, enxerdan ir into way, etasta kirki, interessant en, eter for descend, enxerdi de volta à lista, porque mal começamos. 7. Rabanete daikon para tábuas de corte. Corte um rabanete daikon ao meio e use a face cortada para esfregar uma tábua de cortar de madeira ou plástico com sal grosso. O suco do rabanete é naturalmente antimicrobiano. O sal age como abrasivo. A combinação limpa, desodoriza e sanitiza de forma mais eficaz do que a maioria dos sprays comerciais para tábua de corte, que novamente são normalmente apenas compostos antimicrobianos em embalagem perfumada. Daikon está disponível em todo o mercado asiático por quase nada. 8. Carvão para odores de geladeira e gavetas. Carvão ativado tem sido usado em casas japonesas para absorção de odores por séculos, muito antes de se tornar uma tendência de bem-estar vendida em pacotes caros. Alguns pedaços de carvão binchotan num recipiente pequeno na geladeira absorvem compostos de odor de forma mais eficaz do que bicarbonato de sódio e duram meses. Quando o carvão está exausto, você não joga fora. Frischerkurtai entragisturkon anoi intale chachudai enoshar-ai gai. Ferve por 10 minutos, seca ao sol e ele se reativa. Reutilização infinita. Os produtos desodorizantes comerciais de geladeira são carvão em embalagem mais bonita. 9. Tanino de caqui para impermeabilização. Shishibui, kakishibu, suco de caqui fermentado, foi usado no Japão para impermeabilizar tecido, madeira, papel e cestaria por mais de 1000 anos. É naturalmente antimicrobiano, antifúngico e cria um revestimento resistente à água durável em superfícies porosas.
Roupas de chuva tradicionais, guarda-chuvas e redes de pesca eram todos tratados com ele. Sprays impermeabilizantes modernos contêm compostos poliméricos sintéticos que fazem um trabalho similar por significativamente mais dinheiro e deixam resíduo químico. Kakishibu ainda está disponível em fornecedores especializados japoneses. 10. Saquinhos de farelo para banheira e pele. Nuca, farelo de arroz, embalado num saquinho de pano e usado como esfoliante no banho era padrão em lares japoneses antes da indústria de cosméticos chegar. O farelo contém óleos naturais, vitaminas e compostos abrasivos suaves que limpam, poliam e hidratam a pele simultaneamente. O banho em si ficaria levemente leitoso, e a banheira, quando enxaguada, ficaria visivelmente mais limpa do que após o uso de sabão sozinho. A limpeza da banheira era subproduto do cuidado com a pele. Minha avó tinha a banheira mais limpa que já vi e nunca usou um único limpador de banheiro comercial. 11. Água quente e um pano. Upastage dorkai, mo okastich anichanchoche. Adetis, o método mais subestimado de todos. Água quente, genuinamente quente, tão quente quanto você pode lidar com segurança, dissolve gordura, levanta resíduo orgânico e sanitiza superfícies de forma mais eficaz do que a maioria acredita ser possível. A bancada da cozinha da minha mãe era limpa com um pano muito quente e bem torcido, várias vezes ao dia. Os sprays multiuso comerciais que substituíram esse hábito adicionam fragrância ao que a água quente já realiza. O calor faz o trabalho. O spray é teatro. 12. Pedra pómez para calcário no vaso. Uma pedra pómez natural, molhada e esfregada gentilmente no calcário do vaso sanitário, remove depósitos que nenhum limpador químico elimina totalmente. Não arranha porcelana quando usada molhada, é o que casas de banho públicas japonesas usam para manutenção há gerações. Uma pedra pómez custa menos de R$5 e dura anos. Os removedores de calcário comerciais funcionam por corrosão ácida, eficaz, mas corrosivo, tanto para o depósito quanto, ao longo do tempo, para a superfície. 13. Cânfora para prevenção de traças. Antes das bolinhas anti-traça, que são genuinamente tóxicas, lares japoneses usavam blocos de madeira de cânfora e óleo de cânfora para proteger lã e seda armazenadas. O cheiro repele traças sem os compostos carcinogênicos de naftaleno nas bolinhas anti-traça comerciais. Cânfora ainda é usada em baús de cedro japoneses tradicionais. O próprio baú de cedro é uma forma disso. Olao trustachik kas amei, aresati kachikuj, a fornir tati olti, alauti awi, ai óleo de cedro naturalmente inibe larvas de traça. Produtos comerciais de prevenção de traças substituíram algo que era mais seguro, mais barato e cheirava consideravelmente melhor. 14. Chaleira Tetsubin de ferro para a qualidade da água. Chaleiras Tetsubin de ferro fundido, bules de chá japoneses tradicionais de ferro, foram usadas para ferver água por séculos. O ferro levemente alcaliniza a água e adiciona compostos de ferro em traços que eram compreendidos por artesãos japoneses como melhoradores tanto do sabor do chá quanto, ao longo do tempo, da saúde de quem o bebia. Produtos modernos de qualidade de água são consideravelmente mais caros. A Tetsubin faz isso como subproduto de simplesmente ferver água. 15. Jornal e vinagre para limpeza de ralo. Amasse uma única folha de jornal bem apertada, empurre parcialmente num ralo lento, despeje vinagre branco sobre ela, deixe por 15 minutos, depois jogue água fervente. O jornal cria um tampão que prende a ação ácida do vinagre contra as paredes do cano onde acúmulo orgânico se acumula.
Limpadores de ralo comerciais usam química cáustica para fazer a mesma coisa com subprodutos consideravelmente mais tóxicos. Isso era prática padrão em casas japonesas antes de produtos de ralo comerciais existirem. 16. Pasta de dente para polir metal. Pasta de dente branca comum, não gel, não fórmula branqueadora, contém compostos abrasivos finos que têm polido dentes efetivamente por mais de um século. Esses mesmos abrasivos poliam prata, cromo e aço inoxidável. Aplique uma pequena quantidade num pano, esfregue, enxague. Os produtos de polimento de metal vendidos comercialmente são abrasivos suaves em soluções carreadoras. Pasta de dente já é isso, já está na sua casa, já foi paga. 17. Água fria para manchas de sangue, sempre. Água quente fixa manchas à base de proteína permanentemente em tecido. Água fria as mantém solúveis. Minha avó nunca usou água quente em nada orgânico, sangue, ovo, leite, porque entendia a química das proteínas intuitivamente, sem precisar que a ciência fosse explicada. Os removedores de manchas comerciais vendidos para essas manchas específicas funcionam mantendo proteínas dissolvidas em solução. Água fria faz a mesma coisa de graça. 18. Vapor de vinagre para limpar micro-ondas. Encha uma tigela própria para micro-ondas com partes iguais de água e vinagre branco. Micro-ondas em alta por 5 minutos. Deixe a porta fechada por mais 3 minutos. O vapor ácido penetra toda a superfície e dissolve comida espirrada que, de outra forma, exigiria esfregar. Limpe com um pano. O haganji eis astray kosa chuak e gach nende koafanji entoi e. O resíduo desliza. Anti. Nenhum limpador especializado de micro-ondas necessário. Sem esfregar. Sem resíduo químico perto de comida. 5 minutos de vapor. 19. Limão e sal para cobre. Corte um limão ao meio, mergulhe em sal grosso, esfregue em superfícies de cobre ou latão. O ácido cítrico dissolve a camada de oxidação no metal. O sal age como abrasivo suave. Enxague, seque, polia. Utensílios de cozinha de cobre tradicionais japoneses e itens decorativos foram mantidos assim por séculos. Os polidores de cobre comerciais contêm derivados de ácido cítrico como ingrediente ativo principal. Você está comprando o limão reembalado? 20. Saquê para remoção de manchas em seda. Saquê diluído, vinho de arroz, era o tratamento tradicional para manchas em seda e tecido delicado no Japão. O álcool suave e compostos naturais no saquê dissolvem agentes manchadores sem danificar fibras de seda do jeito que água e sabão podem. Lavanderias a seco usam solventes para conseguir o mesmo resultado. Saquê funciona em manchas frescas em seda que seriam arruinadas por água ou removedor de manchas comercial. Este era conhecimento que toda mulher japonesa uma vez carregava. 21. Secar futon no sol. Alai enchertai. Agantir fachi. Secar a limpeza original de colchão. Antes de sprays para colchão, antes de dispositivos sanitizantes, UV, futons japoneses eram arejados e expostos ao sol regularmente, frequentemente, diariamente. Luz solar direta mata ácaros, bactérias e esporos de mofo de forma mais eficaz do que qualquer produto comercial de colchão. A radiação UV e o calor fazem o que nenhum spray replica. Sprays sanitizantes modernos de colchão são um produto que existe porque paramos de fazer algo grátis que funcionava melhor. 22. Chá verde para desinfecção de superfícies. Chá verde preparado contém catequinas, compostos naturalmente antimicrobianos, que pesquisa japonesa mostrou repetidamente serem eficazes contra bactérias domésticas comuns. Minha avó limpava superfícies de cozinha com chá verde resfriado.
Tem um aroma suave e agradável, não deixa resíduo e custa essencialmente nada se você está bebendo chá de qualquer forma. Sprays desinfetantes comerciais de cozinha têm preço como se contivessem química única. Chá verde contém química que esses produtos às vezes tentam replicar sinteticamente. 23. Cinza para gordura persistente. A cinza de madeira, a cinza fina e clara de qualquer fogo limpo de madeira, misturada com uma pequena quantidade de água, cria uma pasta levemente alcalina que corta a gordura pesada em ferro, ferro fundido e superfícies de cozinha pesadas. Isso foi usado em casas japonesas por séculos antes de desengraxantes comerciais existirem. A alcalinidade é o mecanismo. Desengraxantes comerciais são compostos alcalinos em soluções de surfactante. Cinza já é alcalina e não custa nada. 24. Saquinhos de chá torcidos para móveis de madeira. Saquinhos de chá preto usados, torcidos até ficarem mal úmidos, esfregados gentilmente em móveis de madeira escura, depois polidos secos com um pano. Os taninos no chá limpam a madeira, preenchem arranhões menores e realçam a cor natural, sem o acúmulo de silicone que se acumula com ceras comerciais de móveis ao longo do tempo. Móveis que foram polidos com produtos de silicone por anos frequentemente parecem piores do que móveis mantidos com nada além de chá. 25. Esvazie seu armário de limpeza e veja o que sobra. Este é o que minha avó teria chamado de mais importante. Quando voltei do Japão e finalmente olhei honestamente para meu armário de produtos de limpeza, contei 23 produtos separados. 23. Quando passei por eles e identifiquei o ingrediente ativo em cada um, descobri que tinha essencialmente comprado os mesmos 5 ou 6 compostos químicos: ácido, álcali, abrasivo, surfactante, antimicrobiano, reembalados com rótulos diferentes, fragrâncias diferentes, linguagem de marketing diferente, em média 4 vezes cada. Substituí por vinagre branco, bicarbonato de sódio, água oxigenada, sal grosso e sabão de castela. 5 coisas. A limpeza não piorou, melhorou. O custo caiu para quase nada. O problema de vapores tóxicos desapareceu. O armário, pela primeira vez, tinha espaço vazio. Aquele espaço vazio pareceu o começo de algo. Estes 25 métodos não são curiosidades nostálgicas. São química eficaz que existia antes de corporações precisarem te vender algo. São a linha de base sobre a qual produtos caros foram construídos, a camada pela qual você estava pagando antes da margem de lucro, da fragrância, da marca e da publicidade serem adicionadas. Sua avó sabia disso. Minha avó sabia disso. A indústria gastou dinheiro considerável, garantindo que a próxima geração esquecesse. Você sabe agora. O que sempre esteve lá, todo o método, a história completa, tudo o que testei, está no comentário fixado. E te vejo no próximo vídeo, onde a simplicidade continua.